Bom, boa tarde, meus alunos, tudo bem com vocês? Vamos hoje encerrar essa parte da teoria dos parâmetros da estatística, no sentido de que a gente já viu duas características, né, de qualquer conjunto de dados numéricos, que são as medidas de posição, né, todas aquelas modas estatísticas de ordem, incluindo a mediana e mais a média, né, são então as estatísticas de ordem. De ordem não, são as estatísticas de uma forma geral, né? Agora, vimos também um segundo grupo de medidas que mede uma característica de variabilidade do conjunto de dados, no caso. Tá? Esse conjunto de dados, eles também, além dessas duas caracterizações com relação ao posicionamento, né, do coletivo e a variabilidade do coletivo, tem outras duas características importantes, né? Uma ligada ao conceito de assimetria e o outro ligado, vamos assim, ao volume de frequência no conjunto de dados possíveis dessa observação das variáveis numéricas, né? Então, nós hoje vamos discutir a parte da simetria e assimetria. Fundamentalmente mais a assimetria, porque, em geral, né, nas coisas do mundo, as coisas não são perfeitamente simétricas, né? Bom, embora esse adjetivo perfeitamente, essa qualidade de ser perfeito, né, na simetria, é uma redundância, porque se é simétrica, é porque esse conceito é um conceito, vamos dizer assim, redundante, né? Você chama de simetria e dizer perfeita. Simetria perfeita, em princípio, é uma redundância. Bom, então vamos discutir essas duas coisas, tá? A questão da simetria, né, é algo que preocupa o homem desde a antiguidade, né? Vocês percebem que, seja nas construções, né, dos povos antigos, né, de Babilônias, etc., todos eles, inclusive os gregos, né, no conceito do Ocidente, esse conceito de simetria ele está muito presente, especialmente na arquitetura e, vamos dizer assim, na escultura, tá? Tanto é que um arquiteto chamado Vitrúvio, que viveu do século I antes de Cristo até o século I depois de Cristo, né? Vamos dizer, na época em que Cristo estava aqui na Terra, né? Ele, Marcos, né? Vitruvius Polio, ele era um arquiteto romano que tinha construiu uma teoria, né, completa da arquitetura que se baseava em três conceitos, né, três conceitos básicos dela, fundamentais. Um é a firmeza, né, a utilidade e a graça. Tá? São os três conceitos em que a arquitetura grega, vamos dizer, está construída, né? Essa última, né, a graça, ela deve estar assentada fundamentalmente no conceito de simetria, né? Ou seja, para que a graça esteja presente, né, em uma obra de arte ou em uma obra arquitetônica, né, é necessário que ela seja simétrica, né? Então a simetria vai estar associada fundamentalmente ao conceito de beleza, né? Evidentemente, isso vazou todo o período antigo, o período, né, da Idade Média, né, e também o período moderno, no sentido de que algo que fosse perfeitamente simétrico, né, seria alguma coisa de uma beleza assim inestimável, né? A gente vê, inclusive, aquelas construções, por exemplo, o Taj Mahal é uma coisa, uma simetria assim fantasticamente linda, né? Todo simétrico ele, né? Então, a ciência, né, ela presencia a simetria numa infinidade de situações, tanto naturais
quanto artificiais, tá? As naturais, né, o homem presencia isso como a descoberta de uma harmonia, né, da própria natureza, né? E as artificiais são aquelas ações que o ser humano realiza sobre possibilidade de a gente construir harmonias, né? Bom, tem alguns exemplos que eu queria deixar para vocês dessas simetrias naturais, né? Ou seja, são coisas da natureza que a gente percebe esse conceito de harmonia presente nela, né? Ou seja, é como se fosse algo com a graça intrínseca, tá? Bom, o primeiro exemplo é a cara de uma coruja, né? A gente percebe que ela é perfeitamente simétrica, uma simetria muito bonita aí no caso, né? Evidentemente existem algumas corujas em que a cara às vezes não é lá muito simétrica, então às vezes talvez essa seja muito, vamos dizer assim, assustadora até no caso, né? Um outro exemplo é, por exemplo, a estrela do mar, né? A estrela do mar é um ser especialmente simétrico, né? Aquelas 5 pontas da estrela, elas são, vamos dizer assim, de uma igualdade, né? Se você cortar ali pelo meio, você vai ver, ou seja, se você rodar em torno do centro dela, você vai ver que as pontas vão se colocando exatamente onde a outra estava, né? Então isso dá uma ideia de simetria nela. Um outro exemplo é a própria borboleta, né? Todas as borboletas são simétricas, né? Com as duas asas e inclusive o corpo dela, né? Bom, um outro exemplo é o próprio ser humano, né? As figuras humanas, né, tanto masculinas quanto femininas, são extremamente, vamos dizer assim, delineadas pela simetria, tá? Evidentemente, algumas fogem da simetria, mas se for, vamos dizer assim, uma simetria basicamente perfeita, ela então tem a beleza dessas linhas, né? Um outro exemplo é esse Homem de Vitrúvios, né? Esse desenho foi construído por um alemão, foi feito por um alemão a partir do texto da teoria do Vitrúvio sobre arquitetura, né? E ele então desenhou essas linhas, né, que formam então os pontos onde o ser humano pode, as suas medidas, né, aparecem simétricas, né. Leonardo da Vinci também tem um homem de Vitrúvio, que ele chamou, né, que é aquele homem que é nu, em pé e com as pernas e braços abertos, ou ele em pé dentro de um quadrado e ele com os braços e pernas abertos dentro de um círculo. Então ali é uma perfeição de simetria também que ele mostra ali, tá? Bom, um outro exemplo é, por exemplo, essas duas figuras humanas, né? Essas fotos, né? De um homem e da mulher com a face apresentando essa característica, simetria, a gente percebe isso, né? E esta curva, né, que é uma curva natural, quer dizer, da própria natureza, né, e que o homem conseguiu e consegue estudar e ter, vamos dizer assim, a possibilidade de traçar essa linha, curva perfeita, com aquele pico ali no centro, né, perfeitamente igual, no sentido, se você dobrar um lado em cima do outro, com esse centro, né, nesse centro, vincando esse centro, você então vai colocar as duas abas da curva exatamente uma em cima da outra. Então você mostra a perfeição da simetria no caso, né? Ok? E isso, embora seja vamos dizer assim, uma expressão geométrica, né, um desenho basicamente
naquele sistema de coordenadas, né, cartesiano, ele, no fundo, ele está expressando uma relação da natureza, né? Bom, diferente de um pintor que faz pinta um quadro, né? E esse quadro é uma intervenção do ser humano na natureza, apresentando no quadro alguma coisa que pode ter uma simetria fantástica, né? Como tem vários deles. Bom, então, na verdade, a simetria seria essa coisa da perfeição, né? da colocação das relações todas entre esses elementos, né? do objeto, no caso, né? No conjunto de números, a gente também pode ter isso, né? Mas usualmente há uma distorção em relação a essa coisa da simetria, então vale a pena a gente estudar a assimetria, né? Esse conceito de assimetria a gente precisa estudar no conjunto de números para perceber como como se comporta esse conjunto de dados, né? Em termos dessa qualidade de assimetria, de simetria no caso, tá? Bom, então a assimetria, ou seja, toda simetria, ela está sustentada num referencial. Esse referencial marca o equilíbrio, né, dessas relações, tá? Então pode-se dizer que a assimetria é uma fuga da simetria, ou seja, como se fora a perda de equilíbrio daquelas relações e um distanciamento desequilibrado desse ponto referencial, né, desse eixo referencial. Bom, em uma figura geométrica plana, né, o referencial equilibrante costuma ser denominado como eixo de simetria. E ele divide a figura plana em duas metades perfeitamente homogêneas, né, a menos de um movimento de rotação, né? Ou seja, se você tem um círculo e toma um raio, um diâmetro do círculo, você pode dobrar o círculo, né? De tal maneira que as duas, vamos dizer assim, as semicircunferências, elas vão coincidir exatamente uma sobre a outra, tá? Essas são duas metades perfeitamente homogêneas, tá? Em um conjunto de dados numéricos, as medidas de posição, a moda, a mediana e a média, elas vão servir de referenciais para a gente estudar a assimetria no coletivo dos dados que a gente obtém de uma variável, tá ok? Essas medidas de posição, né, a média, a mediana e a moda, se elas coincidirem, se elas forem iguais, né, a gente então diz que o conjunto de dados é simétrico, tá? Ou seja, um conjunto é simétrico se coincidirem a sua moda, a mediana e a média, tá? Bom, então, se isso aqui acontecer e eventualmente um for diferente do outro, então você deixa de ter simetria naquele conjunto de dados, tá? Bom, o posicionamento, quer dizer, dessa forma, dessa forma, essas três medidas, elas são fundamentais para que a gente possa então avaliar a assimetria de um conjunto de dados. E podem também ser utilizadas para que a gente consiga gerar, né, engendrar medidas de assimetria, ok? Bom, o posicionamento dessas três medidas, média, mediana e moda, né, eles são sempre de forma que a mediana vai estar entre a moda e a média, sempre. Para qualquer conjunto de dados, você tem a mediana entre essas duas outras medidas, média e moda. Né? Isso acontece, inclusive, quando elas são iguais, né? Ou seja, está tudo ali juntinho. Né? Bom, mas então é isso. Então, essa situação, quer dizer, essa verdade universal de que a mediana se posiciona entre a média e a moda,
ela vai então nos permitir, né, gerar alguns indicadores de assimetria. Tá? Bom, então, a fuga das simetrias pode se dar em duas direções, ok? Quando a média for inferior à moda, a assimetria vai se dizer negativa, ok? Porque a média puxa, né? Os valores muito menores, elas puxam a média para o lado deles, né? Quanto mais negativo for um valor, mais a média vai para próxima dele. Bom, então, se a média for menor do que então a moda, você vai ter uma tendência para o lado negativo. Tá? Então, por isso que quando a média é menor do que a moda, a gente diz que a assimetria é negativa. Quando é o contrário, ou seja, quando a moda é menor do que a média, ou de outra forma, quando a média for maior do que a moda, essa assimetria vai se dizer então positiva. Tá? E, evidentemente, quando elas forem iguais, eu vou ter a simetria. Tá? Ok? Bom, a assimetria, né, a característica que está colocada aí com relação a essa ideia de simetria, usualmente é chamada de obliquidade, né, de um conjunto de dados. Da mesma forma que aquelas medidas de dispersão eram medidas que mensuravam a característica de variabilidade do conjunto de dados, também essas medidas de assimetria vão medir a característica de obliquidade desse conjunto de dados. Tá? Bom, a gente tem duas medidas de simetria criadas por esse estatístico inglês chamado Pearson. Né? Pearson viveu de 1857 até 1936. Né? E ele então identificou duas formas para que a gente pudesse avaliar a assimetria em distribuições, né, de variáveis numéricas unimodais, ou seja, que tem apenas uma moda. Tá? Bom, essas duas medidas vão estar baseadas exatamente na distância dessas medidas de dispersão, dessas medidas de posição principais, né, média, moda e mediana. Okay? Então, a primeira delas é essa medida que diz que a distância da média para a moda, dividido pelo desvio padrão, vai me permitir criar um índice de assimetria. Tá? Ou seja, quanto mais distantes estiverem a média da moda, mais assimétrica vai ser. Em relação ao desvio padrão, né, mais assimétrico vai ser o conjunto de dados. Tá? Ele pode ser negativo ou pode ser positivo, né? Desde que, se a média for maior do que a moda, esse índice vai ser positivo. Ou, se a média for maior do que a moda. Se a média for menor do que a moda, esse índice vai ser negativo. Tá? Porque o desvio padrão é sempre positivo. Tá? O segundo coeficiente usa a mesma ideia, né? Porque também dividindo pelo desvio padrão, você vai obter um índice de assimetria. Agora, o que o Pearson descobriu mesmo é que esse numerador, a média menos a moda, né, é igual a 3 vezes a distância da média para a mediana. Essa foi a relação que ele descobriu nas distribuições unimodais. Né? Então, no fundo, esses dois coeficientes são, em princípio, o mesmo. Tá? Já que, praticamente, a média, né, menos a mediana, multiplicada por 3, essa diferença, vai me dar a mesma diferença da média menos a moda. Tá? Isso é uma observação que ele fez, uma observação, vamos dizer assim, prática, né? Ou seja, em função de trabalhar basicamente muitas distribuições numéricas unimodais, ele percebeu essa relação.
tá? Não é uma dedução, mas é uma percepção da natureza, né, da praticidade do trabalho dirigido com essas distribuições. Tá? Bom, além dessas duas medidas, né, a gente pode considerar outras, uma delas do estatístico inglês também, Bowley. Bowley nasceu em 1869, né, e morreu em 1957. Tá? E ele trabalha com as medidas de ordem, as estatísticas de ordem, no caso. Tá? Então, na verdade, o que ele vê, se vocês se lembrarem daquele diagrama de caixa do Tukey, aquela caixa central, né, ela marca nos dois extremos as posições do primeiro quartil e do terceiro quartil. E a mediana marcada ali no meio. Se essa mediana estiver exatamente na metade da distância dos quartis, né, das laterais, ela vai ter um retângulo ali cortado exatamente no meio, ou seja, vai ser uma perfeição de simetria ali naquele miolo, né, dos 50% dos termos centrais. Então, a diferença então da primeiro quartil para a mediana e do terceiro quartil para a mediana pode me dar então uma ideia da assimetria dos dados, medidos por esse conjunto dos 50% dos termos centrais, né? Que são aquela quantidade que está entre o primeiro quartil e o terceiro quartil. Tá? Então ele cria essa medida que, né, a distância do terceiro quartil para a mediana, né, a diferença, e da mediana para o primeiro quartil, quer dizer, a diferença dessas duas coisas vai ser, se você tirar esses parênteses daí, vai ser a mesma coisa que somar o primeiro com o segundo, o terceiro quartil e subtrair duas vezes a mediana. Tá? E isso tudo dividindo pelo intervalo interquartílico, do primeiro até o terceiro quartil. Tá, ok? Bom, então essa é uma medida usando os quartis, né? Agora, uma outra medida assemelhada a essa é usando os percentis, o 10º percentil e o 90º percentil, com a mediana no centro, ou seja, com o 50º percentil. Então, o P90 menos o P50, ou seja, o 90º percentil menos a mediana, ou seja, o 50º percentil, subtraído da mediana menos o primeiro quartil, o primeiro decil, né, ou seja, o 10º percentil, você vai ter a mesma possibilidade de, observando a diferença do 90º percentil para o 10º percentil, ou seja, os 80% dos dados centrais, né, você então consegue criar uma medida de assimetria, ok? Então, tirando esses parênteses aqui do numerador, você vai ficar com o P10 mais o P90 menos duas vezes a mediana, ok? Que é duas vezes o P50, na verdade. Tá? É isso que está aí. Bom, ok? Então são essas quatro medidas possíveis para que a gente possa medir a assimetria. Evidentemente, se todas essas medidas forem iguais a zero, você vai ter uma situação de simetria, ok? Bom, e como é que a gente faz isso no Excel? Tá? O Excel tem uma função, né, pré-formatada que é chamada de distorção. Tá? Então você coloque lá numa célula qualquer, igual, distorção, aí abre parênteses e coloca os valores no meio. Ou separados, cada um deles, separado do ponto de vírgula, ou então aquela fórmula que às vezes a gente consegue fazendo uma sequência de células, né? Célula tal, 2 pontos, até a célula final. Ok? E essa medida do Excel, essa medida chamada distorção, ela é baseada num outro conceito de assimetria, que é baseado no conceito semelhante àquele
do desvio, da variância, né? Você lembra que a variância é a soma dos quadrados dividido pela frequência, etc. Então aqui você vai ter a soma dos cubos, né? São os terceiros momentos, né, que a gente chama, né, o terceiro momento em relação à média, né, dos valores numéricos em relação à média. Tá? Então, dividido pela medida do desvio padrão ao cubo, no caso. Tá? Ok? Essa é uma medida que o Excel usa para calcular essa coisa que ele chama de distorção. Tá? Eu só coloquei aí para vocês terem uma ideia de onde é que vem aquela solução do Excel para a medida de assimetria. Tá? Bom, como é que a gente avalia a assimetria? Tá? Bom, essa assimetria, sempre que qualquer que seja o coeficiente que você usar, né? Qualquer um desses 5 coeficientes que vocês viram aí, se esse índice de assimetria for menor do que 0, você vai ter uma assimetria negativa, ou à esquerda. Tá? Se ele for maior do que 0, você tem uma assimetria positiva, ou à direita. Tá? Se ele for nulo, você então vai ter uma situação de simetria, ou seja, o conjunto de dados vai ser simétrico. Tá? Bom, alguns autores aceitam que eventualmente as coisas não são essencialmente simétricas. Né? Então, se houver uma pequena distorção com relação à assimetria, eles aceitam como simétrico, né? Ou pelo menos quase simétrico. Então, alguns autores aceitam que se o coeficiente de assimetria estiver de -1 até próximo de 0, né? Ou seja, de -1 até antes de 0, ou seja, entre -1 e 0. E se te for de 0 até +1, você então diz que o conjunto de dados é ligeiramente assimétrico, ou quase simétrico, ou aproximadamente simétrico. Tá? Por quê? Só quando ele for 0 é que você tem a perfeição de simetria. Tá? Exatamente por isso. Tá? Bom, mas você tem que dizer que é quase simétrico ou aproximadamente simétrico. Tá? Bom, então com isso daí a gente encerra essa parte dessa característica de obliquidade do conjunto de dados, essa característica de assimetria do conjunto de dados, para os quais a gente apresentou aí 5 índices, né, de assimetria. Os 2 de Pearson, o de Bowley, aquele outro dos percentis, e mais o do Excel, tá? Que é o terceiro momento em relação à média. Tá? Agora vamos ver a quarta característica, que é o que a gente vai chamar de kurtose. Né? Ok? Eu vou dar uma interrompida aqui para que a gente possa, então, continuar na parte seguinte com o restante da apresentação a partir dessa ideia da kurtose. Só para o vídeo não interromper de repente aí, tá ok? Então, até já.